Excepcional dia, né? Hoje é dia de ler provérbio do livro da Bíblia. Que maravilha, né? É sabedoria e mais, né? Aqui a gente aprende tudo um pouquinho, todo dia um pouquinho mais. Aqui em Provérbio 20 diz assim: a sabedoria vale mais do que ouro puro. Quando a gente escuta isso aqui, a gente precisa escutar mais, né? Para entender, porque aqui diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. O medo do rei provoca e é como um bramido de um leão. Quem irrita coloca em risco a sua própria vida. Então, aqui ele fala do vinho, né? Fala do rei. E em qualquer pessoa tula tem o poder de começar uma briga, mas consegue por fim as contendas e que merece honrarias. Então, cada momento, né, em cada versículo, ele busca fazer nós entender o que é certo, né? O preguiçoso não ara a terra por causa do clima frio. No entanto, na época da colheita, procura por frutos mas nada encontra. Então, tem méritos que a gente tem que fazer, né? Porque o Senhor dá-se e dá a sua vontade, mas você tem que fazer, né? Tem que buscar. E aqui fala assim: as águas profundas são propósito do coração humano. E toda a vida, quem tem discernimento sabe como trazê-la à tona. Muitos proclamam a sua própria dignidade, contudo o homem fiel, quem achará? O justo, ele sempre caminha com integridade. Felizes serão filhos da sua descendência. Assentado um rei no trono, julga-se com pequena, apenas com olhar e discerne o que está ocorrendo de mal. Então, vamos botar provérbio hoje, um versículo na nossa vida, né? Vamos parar um minuto, né? Quando a gente lê um provérbio e dá uma pensada, o que ele traz de sabedoria, a gente caminha com sinceridade, né? Com verdade nessa vida. Aqui em Provérbio 21 diz assim: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Mesmo antes, onde existem muitas outras pedras preciosas, os lábios comunicam a sabedoria, são mais valiosos do que uma joia rara. Puxa, né? Em Provérbio 15, a gente às vezes não entende muita coisa, mas aqui ele foi bem claro, né? É como se estivesse contando uma história, né? Que muitos, onde existem, mesmo onde existem muitas outras pedras preciosas, os lábios, o que comunicam, né? A sabedoria são mais valiosa que rara joia. Então a gente tem que prestar atenção, né? Quando comunicar correto, falando a verdade, né? Sem mentira, sem rodeios. Os planos realizados mediante os sábios têm bom êxito. Mesmo na guerra é necessário uma boa estratégia. Quem vive contando casos sigilosos e não sabe guardar segredo, portanto, evite a companhia de quem fala demais. Essa é forte, né? Então, pessoas que falam demais têm que evitar companhia. Conquista gananciosa antecipada de uma herança não será, afinal, abençoado. Então, isso aqui também é forte, esse 21, né? E o 22 diz assim: não murmures e eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Entrega tua vindicação ao Senhor e Ele dará vitória.
Cada momento, né, Salomão fala, né? O Senhor detesta quem utiliza as medidas e os pesos desonestos, né? Então, se nós prestar bem atenção, nós só temos um caminho a seguir, né? O caminho certo. E quando a gente sabe, quando a gente sabe que a verdade, ela está em primeiro lugar, a gente tenta de todas as partes, né, buscar a verdade. Então, o rei sábio descobre quem está praticando a perversidade e o castigo com a máxima serenidade. O espírito homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revela tudo o que passa no corpo. A bondade e a lealdade preservam o rei por sua dignidade, e ele dá firmeza ao sono. O esplendor do jovem está na sua força, mas a glória dos idosos nos seus cabelos brancos, né? Então, tudo ele diz, né? Isso é verdade. Isso você tem que buscar a verdade. Em poucos versículos, né? Porque provérbio, cada dia tem um capítulo, né? E poucos versículos. Então, se você pegar um versículo desse dia de hoje, você vai buscar aquilo que você quer para a sua vida, né? Às vezes a gente precisa buscar um caminho, uma verdade, né? Uma sabedoria, para ela ser mais fácil, né? E aqui diz assim: as marcas e os ferimentos eliminam o mal. As provocações e os açoites purificam a prudência, a profundeza da alma. Então, a gente sabe que aqui tem uma sabedoria muito, muito grande, né? No dia de hoje a gente precisa buscar esse conhecimento, né? É uma meditação, né? O ouvir e ver e ler, a gente já busca uma sabedoria, né? Por exemplo, esse 12 no dia de hoje diz assim, né? Se você já colocar esse como o versículo de hoje para você entender mais sobre provérbios, já é uma mente poderosa, né? Diz assim: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos para o Senhor. Então, vamos fazer com grandeza, né? Com verdades, né? E aqui o 15 também eu achei forte. O 15 diz assim: onde existe muito ouro e pedras preciosas, os lábios de quem comunica são mais valiosos que joia rara. Então, você tem que colocar isso aqui, né? Comunicar com verdades, né? E com sabedoria, você vale mais do que ouro e joia. Em cada momento, né, o Salomão explica, né? Faz isso, isso é o certo, resolve isso, isso é o certo, né? E como estava aqui no versículo aqui, ó, né? 7 diz assim: o justo caminha com a sua integridade, felizes seriam os filhos da sua descendência. Então, nós somos amados por Deus, lá no Gênesis diz, né? Você é filho amado por Deus. Então, se nós somos filhos amados por Deus, nós vamos buscar a verdade, né? Aquilo que nosso coração quer, né? Buscar sabedoria, conhecimento para entender essa vida, né? Para a gente não parar nela, né? Mas cada dia ser mais abençoado, né? E aqui diz assim também: os planos realizados mediante os sábios, os conselhos têm bom êxito. Então, vamos fazer o nosso dia de hoje, né? Com sabedoria para a gente fazer as coisas certas e mais felizes, né? E mesmo onde existem, né, pedras preciosas, os lábios, então tudo tem, ele diz tudo, né? Pai, faz, resolve, faça a tua vida mais fácil, né? E é isso que a gente precisa, né? Botar um caminho certo, né? Cada dia quando a gente lê provérbio, a gente aprende muito mais, né? Eu comecei o provérbio da sabedoria no dia 1º, hoje nós já estamos no dia 20.
Como passou rápido, né? Então, quando a gente faz, e a gente não precisa olhar o que os outros têm, a gente só precisa olhar o que você conquistou. Isso é a vida. Não ficar pensando, né? E aceite aquilo que você fez, né? Com vontade, né? Com sabedoria que você fez. Puxa, isso ali eu já fiz, que bom, né? Isso aí eu já conquistei, que bom. E a vida é todo dia uma conquista, né? Como Salomão diz, né? Vai, faz, resolve, né? Como se ele dissesse numa música pra gente, vai lá fazer, isso é certo. Então, hoje é dia de comemorar tudo que a gente aprendeu nessa semana, nesse mês, né? E tem muito mais para aprender. Então, vamos fazer uma oração final, né? Que é bem simples, que é assim, ó. Perdoe os meus pecados, iluminai o meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão no nosso lado. Como sempre, né? E todo dia, só alegria.